O objetivo da aula é entender o que são receitas e despesas, cujo confronto resulta no resultado, isto é, em lucro ou prejuízo, e que, por sua vez, é reportado na demonstração do resultado. Atenção para a leitura de pelo menos uma das indicações de bibliografia informadas. É necessária a leitura de pelo menos uma dessas fontes. Se possível, prioritariamente, leia a obra da equipe de professores da USP, capítulo 4. Sobre receitas. Receitas nós podemos definir como entradas de elementos de ativo, ou simplesmente aumentos de ativo, que simultaneamente aumentam o patrimônio líquido. Dentre os diversos tipos de receita, podemos citar, temos as receitas de vendas de bens e serviços, que são as receitas que decorrem da atividade normal da empresa. Uma empresa comercial revende mercadorias, uma empresa industrial vende produtos, e empresas de serviços como um hotel, por exemplo, vende serviços de estadia. A lógica que está por trás do conceito de receita é que as empresas trocam um ativo, por exemplo, estoques, por outro ativo, dinheiro ou direitos, como por exemplo quando ela fica em haver dos clientes e contabiliza essa venda como contas a receber de clientes. Ou seja, se a empresa vende uma mercadoria por 200 e o custo da aquisição dessa mercadoria foi 180, há uma sobra de 20, que é uma medida de lucro. Se nós não tivermos nenhuma outra despesa, a não ser a saída do estoque, nós podemos considerar então que esses 20 formam o lucro dessa operação de venda. Esse lucro aumenta o patrimônio líquido. Receitas financeiras são aquelas decorrentes da aplicação do dinheiro, especificamente do dinheiro sobrante, em uma aplicação financeira, como, por exemplo, um certificado de depósito bancário, um CDB, um fundo de investimento de renda fixa ou de renda variável, em títulos públicos, ações, qualquer outro papel disponível no mercado financeiro. Então, receitas financeiras são aquelas oriundas especificamente do emprego do dinheiro sobrante que a empresa aplica no mercado financeiro. Outras despesas operacionais, outras receitas operacionais, são aquelas associadas com vendas de subprodutos, por exemplo, sucatas ou subprodutos ou coisa assim. São reconhecidas em separado pela sua natureza, diferente da receita de venda de bens e serviços, que ocorre normalmente. E então se refere a esse tipo de coisa. Pedaços de madeira numa marcenaria, por exemplo, pedaços de chapas de aço numa empresa metalúrgica, que são utilizadas posteriormente para fabricar molduras de quadros, sobras de couro numa indústria calçadista, que depois são usados por artesãos para a fabricação de bolsas, jaquetas, pulseiras, coisas assim. Finalmente, outras receitas, também elas são demonstradas em separado, e essas outras receitas frequentemente são referentes à entrada de ativos em contrapartida à venda de imobilizado. Quer dizer, a venda de imobilizado, embora seja algo frequente numa empresa maior, o imobilizado, como nós já sabemos, ele não tem o intuito de ser adquirido para revenda, ele tem o intuito de ser adquirido para uso. Então, quando nós vendemos um ativo imobilizado que foi usado na produção, ou enfim, usado para qualquer finalidade, mas que pertencia ao imobilizado, nós reconhecemos a receita da venda desse imobilizado em separado das demais receitas. Agora as despesas. Podemos definir então com uma espécie de inverso das receitas. Podemos definir as despesas como saídas de ativos ou aumentos de passivos que causam simultaneamente reduções do patrimônio líquido. Os tipos de despesas.
O primeiro deles é o custo das vendas, que se refere fundamentalmente à saída de ativos que foram sacrificados em contrapartida à obtenção de uma receita de venda de produtos ou de mercadorias. Quando se tratar de venda de serviços, diz respeito ao conjunto de recursos deslocados para produzir o serviço que foi vendido. Então, o custo das vendas refere-se à saída dos ativos que foram sacrificados para a obtenção da receita de venda. Despesas com vendas. Estas, então, dizem respeito a tudo aquilo que a empresa tem como despesa inerente à venda. Por exemplo, salários de vendedores, comissões, campanhas de marketing, campanhas publicitárias, brindes, despesas com carros usados nas vendas, a depreciação desses carros, a depreciação dos móveis do setor de vendas. Embora sejam despesas com vendas, os impostos sobre vendas são destacados em separado na demonstração do resultado. Despesas gerais e administrativas são outras despesas operacionais gerais e aquelas referentes à parte administrativa, como, por exemplo, salários de empregados do setor financeiro, do setor de pessoal, dos administradores, as depreciações dos ativos relacionados com essa área administrativa e assim por diante. Outras despesas operacionais, podemos considerar aí quaisquer outras despesas não classificáveis nas anteriores. E aí nós temos também outras despesas, incluídas as saídas por venda de imobilizado e também as despesas financeiras. As despesas financeiras representam, então, os juros e encargos financeiros com empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e antecipações de recebíveis, como, por exemplo, aquelas relacionadas com operações de desconto bancário. Aqui, para concluir, nós temos uma estrutura básica da demonstração do resultado, cujas linhas são numeradas de 1 até 22. Nós temos na linha 1, então, a receita bruta de venda de bens e serviços, seguido de imposto sobre vendas, resultando na linha 3, que é a receita líquida de vendas. A linha 4, então, trata do custo das vendas. E depois vem, então, as despesas operacionais. Eu quero chamar a atenção para a linha 9, que eu destaco aí em separado depreciação e amortização apenas por uma questão didática, quer dizer, a depreciação e amortização aqui considerada como despesa, na verdade, estou supondo tratar-se de uma empresa comercial, né? Uma vez que a depreciação e amortização de ativos relacionados com a produção de bens de uma empresa industrial seria um custo de produção e estaria de alguma maneira capturado lá no custo das vendas, mas isso é um outro assunto. Depois nós temos, então, destacado em separado ali as receitas financeiras e as despesas financeiras. Mais embaixo, na linha 16 e 17, outras receitas e outras despesas, onde transitariam as transações relacionadas com venda de imobilizado, né? E bem lá embaixo, então, o lucro líquido, na linha 22. E coloco aqui um exemplo do grupo Carrefour, a demonstração do resultado do grupo Carrefour, referente a 2019, onde aparece basicamente a mesma estrutura dessa demonstração do resultado que eu acabei de mostrar para vocês. Temos aí, aqui nessa primeira, aqui onde está o cursor, temos as vendas líquidas, outras receitas, formando a receita operacional líquida. Depois, o custo das mercadorias vendidas, serviços prestados e operações financeiras, lucro bruto. Depois vem as despesas operacionais, o lucro antes das despesas financeiras e impostos. Então tem destacado as receitas financeiras e despesas financeiras. E bem lá embaixo, o lucro líquido do exercício. Bons estudos, boa sorte e até breve.